Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Pois é isso, gente, estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93, hoje quinta-feira, 22 de janeiro 2015, a nossa equipe já está prontinha para te atender com o maior carinho, nossa querida Marcela Bastos, a Luciana Vasconcelos, a nossa Lilian, também a Patrícia Alane, a mamãezona da Pulguinha, o Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, toda a equipe de jornalismo, Juliano Medeiros, Helder Fernando, Vanese Rodrigues e o apoio da nossa querida Dalva nas férias da Catita. Dalva hoje está cuidando da gente aqui. Agora são 11h06, está no ar o nosso Debate 93 e você fala com o debate. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Muito bem, gente, dito isto posto, vamos nós aqui ao texto de hoje do nosso debate. Apesar da minha pouca idade, eu sou muito comprometida com o meu ministério, trabalho, família, só que de um tempo pra cá minha mãe tem implicado muito com as minhas amizades, o tempo inteiro ela me manda vigia e age como se as meninas fossem as piores do mundo. Diante disso, eu fico me perguntando o quanto uma amizade pode influenciar a nossa vida. Um amigo pode destruir a vida espiritual do outro? O quanto é uma decisão nossa e o quanto é influência? Quais os sinais de que uma amizade está me levando para o que os antigos e novos também, chamam de mau caminho? Por outro lado, se eu não andar com os meus amigos, quem vai ganhá-los para Jesus? Esse é o assunto de hoje do nosso Debate 93, pela ordem da escolha dos destaques. Destaque número 2, aliás, o tópico 2 foi destaque do pastor Alessandro Garcia, da Assembleia de Deus Ministério de Petrópolis, Terra Boa, onde não faz calor. Pastor Alessandro, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia, mesa de debatedores, bom dia, nossos ouvintes. Quero mandar um abraço para a nossa igreja lá em Teresópolis, nossa igreja ali em Teresópolis, Ministério de Petrópolis, minha família abençoada. Também quero aproveitar para mandar um abraço aqui para os meus parentes, minha tia, meus tios, aqui, meus primos, aqui de Campo Grande, né? Que Deus possa abençoá-los ali rica e abundantemente em nome de Jesus. Para mim é um prazer estar novamente aqui para compartilhar desse momento de qualidade que teremos na vida de muitos. Só que de um tempo para cá, pastor, minha mãe tem implicado com as minhas amizades. De um tempo para cá. E aí? O que dizer a respeito? Eu analisando aqui a história, né? Um pouco da história dessa jovem, pela sua descrição na carta, dá a entender que ela seja uma adolescente, né? Uma pessoa assim bem jovem. Consequentemente, a gente entende que ela não tem ainda assim uma maturidade espiritual para assimilar certas questões. E por isso, a sua mãe, né, que tudo indica, parece ser uma pessoa madura, pessoa com uma visão espiritual mais ampla das questões. Então ela consegue enxergar o que a sua filha ainda não vê no âmbito espiritual, ou seja, os perigos das más influências, né? O comportamento espiritual que pode realmente comprometer a sua fé, o abandono da fé, e que a sua filha, devido à sua tenra idade, ainda não consegue visualizar. E por isso que a sua mãe, segundo ela aqui, está a orientando, falando, e ela está incomodada com isso. Mas eu percebo que o que a sua mãe está, na verdade, querendo transmitir é o seu cuidado, a sua preocupação com a sua vida espiritual, porque ela sabe, a sua mãe sabe o que a Bíblia fala a respeito das más companhias, quando a palavra diz em 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, pois as más conversações corrompem os bons costumes. Então eu entendo que é isso que a sua mãe, com todo carinho, com todo zelo, né, está querendo transmitir para ela, e ela não está tendo essa condição, esse discernimento para compreender. E aí está gerando esse conflito, né?
Que pode evoluir para uma coisa muito mais complicada daqui a algum tempo. Entre nós também está a missionária Roberta Félix, a única menina da mesa, nos trazendo o seu charme, já que nós homens não somos tão bem desenhados assim. Mas enfim, a missionária Roberta Félix está aqui com a gente hoje, nos alegrando com a sua presença. Ela que é da Igreja Assembleia de Deus em Big Field, Campo Grande. O que dizer dessa nossa jovem que, apesar da pouca idade, é comprometida com o ministério, como ela disse, também com trabalho, família. Só que, conforme o destaque do pastor Alessandro, de um tempo para cá, a mãe dela tem implicado com as amizades dela, é pra tanto? Bom dia, Benção, seja bem-vinda. Bom dia, Cid, bom dia, pastores, amigos aqui da mesa, enfim, bom dia aos nossos ouvintes. Eu acredito, Cid, que Deus coloca pessoas sobre nós com o intuito de ver aquilo que muitas vezes nós não vemos. E essas pessoas quase sempre são pais, amigos, líderes espirituais, pastores, e em primeira mão, eu acredito que essa mãe pode estar vendo além do momento e além daquilo que essa moça está vendo. E a Bíblia diz que não é bom que nós venhamos a desprezar um conselho. E se a sua mãe está chamando a atenção dela para essas amizades, vale a pena que ela considere e não despreze o conselho dessa mãe, como diz a Bíblia. E só estamos começando o nosso debate, gente boa. Começando o nosso debate. Meu caro pastor Cristiano P7 da Igreja Batista Referencial de Vida em Coelho da Rocha, São João de Meriti. Essa mãe está exagerando no cuidado ou é isso mesmo, meu caro pastor? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia a todos. É um prazer enorme estar falando sobre esse assunto tão assim confuso na cabeça de algumas pessoas. Devo me afastar das amizades, do mundo? Devo continuar? Principalmente as pessoas que se convertem, ela tem essa ideia, eu tenho que me afastar ou eu devo continuar? Então é um assunto assim muito interessante e precisa realmente de um discernimento espiritual, mas a palavra também nos ajuda muito nesse discernimento que nós devemos ter em relação a esse assunto. É fato que a Bíblia fala sobre que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores, mas por outro lado Jesus comia com os pecadores. Então em qual momento nós estamos vivendo o Salmo 1º, que fala sobre não sentar na roda dos escarnecedores? Em qual momento nós estamos então sendo como Jesus, comendo com os pecadores? Então espero que nesse debate, você ouvinte, todos que estão ouvindo, e a minha igreja maravilhosa, a minha família espiritual, referencial de vida, possa ser esclarecido sobre esse assunto. Muito bem, entre nós também pastor César Melo da Igreja Metodista Wesleyana, uma terra boa, onde tá quente demais da conta, Guapimirim. Bom dia, pastorzão, seja bem-vindo. Obrigado, Cid, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Parabéns à produção por esse tema, que é um tema importantíssimo. Agora, eu inicio dizendo o seguinte, esta menina me parece um pouco confusa, esta moça me parece um pouco confusa com relação ao seu posicionamento. Na carta, num todo, ela vai dizer que não sabe ao certo o que fazer. Será que até que ponto é influência de alguém para algo bom ou ruim, sim. Ou o pensamento da pessoa a nível de escolha. Então a gente sempre percebe que os nossos atos, os nossos pensamentos, e há um texto em Gênesis 6:5 que é interessante, se me permita ler, claro. Que diz o seguinte: viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era mal continuamente. Então nós percebemos que quantas pessoas têm uma gama de influência em cima da outra, mas essa outra precisa filtrar. Eu quero crer que toda pessoa que aceita Cristo e cria um temor no seu interior, no seu coração, o Espírito Santo começa a trabalhar na alma dela, no coração, no eu dela, e ela passa a viver em novidade de vida, e ela começa a filtrar as coisas. É muito importante filtrar. Ela pode ter todo tipo de amizade, mas é filtrando que ela vai conseguir entender a vontade de Deus na vida dela. Portanto, você que está nos ouvindo, que mandou essa carta, a todos os nossos queridos e amados ouvintes, nosso querido 93 FM, possa estar presente, ouvindo isso aí, que nós queremos contribuir com esse desfecho da sua vida. Traduzindo isso tudo, gente, o que os pastores querem dizer é o seguinte: não despreze o conselho da sua mãe. Aliás, foi dito exatamente isso. Não despreze os conselhos da sua mãe, porque neles também tem sabedoria. O fato é que tem alguns ouvintes já mandando aqui. Eu achei que ia demorar mais um pouquinho a manifestação dos ouvintes, mas demorou não. Eu tive a minha vida destruída ao fazer aliança com amigos que se entregavam aos vícios e pecados contra os quais eu lutava. A consciência gera
A convivência, desculpa, meus óculos não tão bons aí. A convivência gera a semelhança. E quando você menos espera, você está junto dos amigos e longe de Deus. Graças a Deus que ele me resgatou. Ainda no destaque do pastor Alessandro, que nós vimos as palavras iniciais a respeito disso. Veja, pastor, que a moça é uma pessoa dedicada. Eu imagino que ela deve ter entre 17 e 20 anos, pelo que dá a entender, pela linguagem dela, pelo jeito da nossa irmãzinha. Apesar da pouca idade, ela ainda chama esse direito da pouca idade, não ter tanta convivência. Assim, apesar da minha pouca idade, eu sou muito comprometida com o ministério, trabalho e família. De um tempo pra cá é que a mãe tem implicado. No início até que não, mas agora a mãe tem implicado. Não sabemos se as amizades são evangélicas ou não. E às vezes também não faz nem muita diferença, às vezes. Infelizmente, nem faz muita diferença, às vezes. É por isso que essa mãe está preocupada, porque não está tendo muita diferença entre o que é ruim e o que é bom, ou está no meio termo, experimentando um pouquinho de cada lado. Será que é isso, pastor? Exatamente. O que acontece com essa ênfase que ela dá aqui na carta, de um tempo para cá, ou seja, eu percebo que a mãe começou a visualizar alguma coisa. Ela começou a ver, enxergar alguma coisa que está ameaçando, né, a comunhão com Deus, né, por parte da sua filha. E eu entendo aí, que eu acho que é o que nós vamos aqui percorrer durante o debate, é que todo relacionamento entre um cristão e não cristão que vai além de uma simples amizade, né, ele pode sim comprometer a sua fé, a sua comunhão. O pastor Cristiano colocou aqui uma coisa muito interessante, eu concordo plenamente. A gente tem o discernimento para saber quando é que nós temos que chegou a hora de nos afastar, de sair, e quando é que nós podemos sim ficar para influenciar. Eclesiastes 3 fala isso, né? Há tempo de abraçar e tempo de se afastar. Então, na roda dos escarnecedores eu estou sendo influenciado. Lá, como Jesus sentando à mesa dos pecadores, eu estou influenciando. Na vida, nós não temos como fugir da influência. Todos nós somos influenciados ou de forma positiva ou negativa. Essa é a questão. Não, interessante. Nós vamos ouvir, vamos ver, nós vamos formatar opiniões, nós vamos viver de acordo com aquilo que a gente vai acumulando ao longo da vida. Então, o servo de Deus precisa ter esse discernimento espiritual. Essa amizade ela é nociva à minha fé, ela compromete a minha fé. Uma expressão que foi usada aqui, fazer aliança, né? Depois que eu fiz uma aliança com a pessoa, ou seja, foi além de uma simples amizade. Ela começou a falar como a outra pessoa falava, começou a agir, ter procedimentos, e isso comprometeu a sua fé. Não, a gente percebe também conflito de gerações, né? Você vê que a mãe, uma certa idade, a filha menor, ou jovem, não sei, adolescente ou jovem, mas há um conflito de gerações ali. O que ela deveria fazer, a meu ver, seria também mostrar à mãe que as suas amigas, que uma das reclamações é essa, que ela diz na carta o seguinte: a minha mãe parece que todas as meninas que estão comigo não prestam. Então, ela ter a interpretação adequada e mostrar à mãe que as meninas que estão com ela, creio eu, deva ser evangélica ou não, mesmo que não seja evangélica, esteja na casa dela para criar uma confiança com a mãe. Eu acho o seguinte, Cid, interessante que essa menina, essa pessoa demonstra uma falta de conhecimento bíblico acerca da influência. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 33 diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. E ela faz a pergunta: será que uma amizade pode influenciar na vida espiritual do outro? Claro que pode. E as pessoas ficam falando assim, existe uma expressão no espiritismo que diz assim, uma expressão não, na verdade é uma prática que é fazer a cabeça. Existem pessoas dentro da igreja que usam muito esse termo, que vem lá do espiritismo: não, ninguém faz a minha cabeça. Como se as pessoas estivessem acima da Bíblia. Por quê? Você, meu irmão, minha irmã, que fala assim, não, ninguém me influencia, você está errado, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se você ficar conversando com pessoas que falam sobre piadas indecentes, que fazem comentários indecentes, que tecem comentários negativos acerca da igreja, acerca do pastor, e você fala assim, não, mas isso não me influencia, eu quero dizer para você, você é um inocente,
Porque a Bíblia diz... sabe de nada. Você é inocente e não sabe de nada, né? Então, Porque a Bíblia diz que influencia. A Bíblia diz que influencia, a Bíblia diz que não devemos fazer sociedade da luz com as trevas. A Bíblia diz, com o apóstolo Paulo falando, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3... Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, e 1 Coríntios, capítulo 5, lá para o versículo 10, que nós não devemos nos associar com pessoas que, dizendo-se irmãos, eu estou agora falando de amizade até dentro da igreja, Sim. pessoas que se dizem irmãos, mas são mentirosos, caluniadores, desonestos, idólatras, avarentos. Ou seja, meu irmão, se a Bíblia diz para você não se associar, não ter relacionamento, e Paulo vai longe. Paulo fala assim, que vocês não devem nem comer. Ou seja, esse negócio de pizzazinha no final do culto, isso aí vai detonar a sua vida espiritual. Uau! Eu acredito, em concordância aqui com os colegas, que justamente aí na primeira carta de Paulo a Corinto, capítulo 15, verso 33, que já foi 2 vezes citado, ele está falando a uma igreja que está sendo invadida por pessoas que estão ali colocando em discordância a questão da ressurreição e estão introduzindo doutrinas falsas. Então eu percebo que essa mãe tem motivos de sobra para vigiar a amizade da filha, sejam elas de dentro ou de fora, porque a própria Bíblia diz que nem todos que estão são. E nós estávamos numa conversa ali, que eu peguei já iniciada dos pastores, antes de entrarmos. Que o pessoal pensa que o debate começa a zona, o debate começa antes da zona. É verdade. E estava ali o pastor César de Mello, muito feliz na sua fala, dizendo a questão do ser. Eu percebo que quando Cristo chama a igreja para ser igreja de fato, ali em Atos 1:8, e recebereis virtudes do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Nós estamos vivendo um evangelho que as pessoas querem ter, mas evangelho não é para ter, evangelho é para ser. E se você é, inevitavelmente você vai ter. Então essa mãe de repente está vendo que essas pessoas, essas meninas, podem até estar no mesmo convívio religioso que a sua filha, mas não são o que ela deseja que a sua filha seja. Nesse caso aqui ela fala que não. Trazendo discernimento do assunto aqui, trazendo a fundamentação que ela diz que ela está querendo ganhar, tipo como se estivesse querendo ganhar as amigas para Jesus, né? Sim, eu estou então, seguindo ideia, assim, isso. A carta diz que provavelmente elas não são evangélicas. Mas eu estou seguindo a linha iniciada pelo Cid, quando ele disse, e às vezes até sendo. Então, nós temos que ter o cuidado de ambos os lados. E se não são, como o pastor muito felizmente disse, Jesus era amigo de pecadores. Mas nós estamos falando de um Jesus maduro, com aproximadamente seus 30 anos, que tem uma estrutura emocional para influenciar e não ser influenciado. E nós estamos falando de uma menina que muito provavelmente não está com a sua espiritualidade formada e nem a sua estrutura emocional totalmente construída. Agora é importante a gente entender, já vou lhe passar, que mesmo Jesus com uma idade avançada, a gente não tira a capacitação do Espírito Santo, por exemplo, de um adolescente. Eu tenho a minha princesa aqui comigo, Elisa, com 10 anos, que quer influenciar as suas amigas em relação a Jesus. Ou seja, mesmo jovens e adolescentes que não têm uma maturidade em idade, mas têm o Espírito Santo, querido, eu quero te dizer, você tem condição e responsabilidade dada pelo Espírito Santo através de Deus para influenciar o mundo e não deixar que o mundo te influencie. Mas olha só, Cid, quando a gente fala sobre influência, é bom a gente entender o que significa influência. A influência é o ato de introduzir no pensamento uma ideia. Agora, quem recebe a influência precisa saber interpretar. Se eu sou uma nova criatura e ando com pessoas de várias denominações, ou várias gerações, ou várias religiões, enfim, eu preciso, repito o que eu disse anteriormente, filtrar o que está sendo dito, porque se eu sou uma nova criatura é diferente. Quando a gente pega a exegese do termo, a gente vai ver assim, Paulo fala assim, portanto, aquele que está em Cristo, primeira prerrogativa. Segunda, nova criatura é. Terceira, as coisas velhas se passaram. E quarto, isso que tudo se fez novo. Bom, se tudo se fez novo, eu não posso também esquecer que eu sou humano. Eu sou
sujeito a falhas, a erros, a vacilos, enfim. Mas o Espírito Santo, que é o nosso professor, ele vai nos orientar a maneira com que eu vou receber aquela influência, que é uma porta aberta para o mal ou para o bem. Por isso, quando eu filtro, o pastor colocou aqui uma coisa interessante com relação a isso, né? As más companhias corrompem bons costumes, isso é óbvio, corrompem mesmo. Mas, porém, botando uma vírgulazinha, se você souber interpretar bem a pessoa que está te influenciando através do pensamento ou de uma ideia, com certeza você vai estar bem. A interpretação é funcional. Por quê? Ela funciona em cima da emoção da pessoa. O ser emocional é aquele que sente, se emociona e gera um comportamento. Então, esse comportamento ele pode ser bom, adequado ou ruim, inadequado. Depende da interpretação de cada um. Eu vejo que no ministério de Jesus, uma situação que fica assim bem clara e serve para nós como um princípio de vida, é o princípio da seleção. Jesus, por exemplo, ele, de acordo lá com Coríntios, no momento da sua ascensão, ele foi visto por aproximadamente 500 irmãos. Mas a Bíblia diz também que um dia ele enviou 70 de 2 em 2. Diz também que ele, depois que desceu do monte, após a oração, ele selecionou 12 e os comissionou e os chamou de apóstolos. Desses 12, ele tinha 3 que ele chamava para algumas expedições especiais. Então, no aspecto salvação, não há acepção de pessoas. A salvação é para todos, o amor de Deus é destinado a todos, mas para algumas situações da nossa vida, nós entendemos através desse princípio que nós devemos sim fazer a seleção. Então, no que diz respeito a relacionamentos, nós temos que, como servo de Deus, aprender a selecionar. Então, por exemplo, eu posso dar bom dia, boa tarde para todo mundo e devo, não somente posso, mas devo ser simpático, conversar, falar e tal. Agora, nem todo mundo, nem para todos que eu transmito um bom dia, uma boa tarde, eu vou convidar para estar dentro da minha casa. Eu vou, como disse o pastor, que eu vou chamar para comer uma pizza no final do culto, aquela coisa toda, um momento mais íntimo de comunhão, porque na verdade eu vou ter problemas com aquilo ali. Então, a menos, aí eu creio que é uma ressalva, a menos que esse estreitamento seja para eu comunicar o evangelho de Cristo. Então, o que eu aprendo com isso aqui? Que o estreitamento de um relacionamento com um não cristão por parte de um crente só deve acontecer se for para a evangelização, para ministrar uma bênção sobre aquela vida de orientação, assim, de aconselhamento. Com o pastor, caso contrário, nós vamos ter dificuldade. É verdade, pastor. E assim, concordando com a sua palavra, eu creio que se você tem uma amizade sincera com uma pessoa que não é cristã, se você tem uma amizade sincera com ela e você é um cristão, a única coisa que você vai pensar em oferecer para ela, qual é a coisa mais importante que você vai pensar? Cristo, Jesus. Então, assim, se você tem uma amizade sincera com uma pessoa que não tem a salvação e você não está se preocupando com a salvação dessa pessoa, ou a sua amizade não é sincera com ela, ou você não tem Jesus no coração e tá achando que tem, ou tá sendo totalmente influenciado pela pessoa que não tem Jesus. Mas porque o único propósito de uma amizade sincera com uma pessoa não crente, o principal propósito é ganhá-la para Jesus. Aí quem corre o grande risco aí é o não crente. Tem uma coisa importante. Agora, aqui entre nós, tem crente também que prejudica, aliás, tem crente que prejudica o não crente, porque ele dá tão mau testemunho que ele acaba fazendo com que o não crente fale assim: olha, para ser crente igual a Beltrano, eu prefiro nem ser. Mas olha só, tem uma situação aqui. Se afasta do não crente aí, tem uma situação que está... uma pergunta crucial dela. Quais são os sinais para que eu possa enxergar daquela palavra assim, né? Tá te levando para o mau caminho. E ela ainda chama de antigo. Os sinais aqui são o seguinte: todas as vezes que você perceber que você está se afastando de Deus, então este é o sinal crucial. Então, se tem uma amizade que você entenda que você está se afastando do Senhor, você não tem mais desejo de estar na igreja presencialmente, tem pessoas que vão na igreja virtualmente, mas igreja, templo é presencial. Todas as vezes você perceber que você está se afastando do Senhor, você não tem mais desejo de orar, você não tem mais os cultos, isso é afastamento. E é o pior negócio de uma pessoa humana pode ter, é se afastar de Deus. Porque quando você está no aprisco, você é pastoreado pelo supremo pastor que é Jesus. Então, à medida em que você entenda que uma amizade está te levando para este chamado, entre aspas, mau caminho, você tem que ter a natureza, a percepção, o reconhecimento de que você tem que voltar atrás. Opa,
se as tuas amizades estão te afastando, então volta imediatamente para que de fato você possa sentir o desejo de estar na presença de Deus. Deixa eu ouvir a voz da Marcela Bastos, que vai falar sobre a nossa pesquisa agora. Vamos lá, rapidinho. Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos. Diga lá, Marcela. Bom dia, Cid, nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa está nesse ramo aí. Você acredita que uma amizade pode destruir a vida espiritual de alguém? Por telefone, 75% dos nossos ouvintes acreditam. No site, 90% deles também acreditam. Nós, antes da gente abordar esse assunto aqui, deixa eu ler aqui alguns, porque tá cheio de gente já mandando seu... gente do céu, tá? Aqui, o ouvinte é o seguinte, eu tô passando a mesma coisa que essa ouvinte aí do e-mail, mas só que é o seguinte, a minha filha tá revoltada porque o pai saiu de casa. E só ouve conselhos errados dos colegas, está influenciando ela. Quando eu estava no mundo, gente, eu vivia em rodinhas de amigos, mas quando encontrei a Cristo, ele me afastou para que eu conseguisse me firmar. Hoje, eu vejo que Deus está me aproximando deles, para que eu possa falar do amor de Deus com meu testemunho. Precisamos nos atentar com amizades, porque até dentro da igreja pode ter gente que nos prejudica. Falamos sobre isso aqui. Outro ouvinte diz o seguinte: crente âncora. Manda, a pessoa fica presa ali, não sai não. Todavia, se uma pessoa sair de uma igreja por causa de pessoas, logo eu creio que ela nunca esteve ali por causa de Jesus, diz o nosso ouvinte. Outro ouvinte seguinte: olha, eu preciso acreditar que pode influenciar. Devemos ser os influenciadores e não os influenciados. Mas infelizmente nem sempre isso ocorre da maneira que queremos. Outro ouvinte diz: com certeza, como vocês falaram, eu concordo, as más conversações corrompem seus bons costumes. Outro ouvinte diz: sim, porque eu tinha uma amiga que acabou com a minha vida espiritual e quase acabou com o meu casamento. Olha só até onde chega isso, hein? Outro ouvinte diz: olha, eu tinha uma amizade dentro da igreja e a minha mãe não aprovava, não. Em um tempo depois, essa mesma pessoa que era tão minha amiga virou as costas para mim na primeira oportunidade e hoje continua na mesma situação. Minha mãe diz que enxerga com o coração e que os filhos devem ouvir os seus pais. Ô Cid, deixa eu aqui vamos falar lá, minha coisa. Querida missionária. Aliás, o destaque da missionária já é exatamente esse, que eu vou até entrar logo no seu destaque, que ela já tem a liberdade. O tempo inteiro ela me manda vigiar e age como se as meninas fossem as piores do mundo. Diante disso, o destaque da missionária Roberta, eu me pergunto quanto uma amizade pode influenciar a nossa vida. Eu sei que nós já falamos sobre o assunto, mas a cereja do bolo está chegando, por favor. Então, eu queria ressaltar aqui o que está escrito em Provérbios capítulo 13, diante do destaque, o quanto uma amizade pode influenciar a nossa vida. Eu diria que muito, amparada por esse texto que diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas quem é companheiro dos insensatos se tornará mau. Quando nós estudávamos acerca deste tema, eu ouvi duas jovens que são do meu relacionamento, que viveram exatamente essa questão que o texto acaba de dizer. E uma delas me disse assim: olha, Roberta, você se lembra que a minha mãe me alertou e eu não quis ouvir. Mas, de fato, a minha mãe estava certa, porque quando eu tenho uma amizade, como disse aqui o nosso pastor, de convivência, de intimidade, eu estou passando por, no mínimo, 2 pontos aí. Primeiro ponto, ou a minha tolerância, se eu tenho intimidade com alguém do mundo, faço atividades juntos com essa pessoa, ou a minha tolerância acerca do pecado e atitudes erradas está aumentando. Eu fui chamada para denunciar o pecado. Se eu convivo com ela, com tudo que ela faz, e isso não me incomoda, a minha tolerância com o pecado está aumentando. Isso é um sinal de perigo espiritual. O outro ponto que nós devemos observar: a Bíblia nos mostra 2 exemplos claros. A amizade pode influenciar para o bem? Pode. Davi estava fugindo de Saul, não estava lá em Samuel capítulo 20. Jonatas o livrou, mas Jonatas disse uma coisa para ele: olha, não vai-te embora agora não, fica aí atrás dessa pedra por 3 dias, porque eu vou ver com meu pai se é verdade que ele intenta te tirar a vida. A primeira lição que eu tiro disso: um bom amigo é aquele que manda você ficar quando você não está pronto para ir. A segunda lição: um bom amigo é aquele que te manda ir quando você não pode ficar. Então, um amigo que quer te deter em um caminho, uma convivência que não condiz com aquilo que tem para você, foge disso. O outro exemplo que nós temos: Jonadab, lá o primo de Aminon, sobrinho de Davi. A Bíblia diz que Aminon se apaixona por sua irmã Tamar, e Jonadab vai dar um mau conselho para ele.
Então nós vemos que Jonadab era alguém de dentro, não era de fora. E ele influenciou mal. E alguém de fora disse o apóstolo Tiago: não tenhais amizade com os infiéis, porque a amizade com o infiel é inimizade contra Deus. Ah, mas eu tenho que influenciar. Tenho. Mas Jesus colocou um limite que o nosso amigo pastor falou, o limite do tempo. Eu tenho que estar atento a esse sinal para não dar pérola a porcos e não atravessar o tempo. Se eu estou convivendo com alguém por um tempo para influenciá-lo, andarão dois juntos se não tiver acordo. O tempo está passando, aquela pessoa não muda, não faz uma visita à minha igreja. A tendência é que eu, como disse o pastor, deixe de caminhar e comece a seguir o caminho mau, já que ele não está dando sinais de conversão, de arrependimento ou de, no mínimo, sensibilidade ao evangelho que eu estou pregando para ele. Então, uma observação que eu quero fazer aqui é essa questão do tempo. Jovem, não se arrisque num tempo de amizade que você não está vendo retorno de quem você quer influenciar. Cuidado com isso, porque eu vivi 2 situações de meninas cheias de Deus, que nós aconselhamos, ajudamos, compromissadas com o ministério, família, mas se viram distantes, hoje estão de volta e me mandaram aqui um recadinho: diga por favor para ela fugir, porque eu tentei influenciar e a influenciada fui eu. E aqui, é interessante sobre essa situação que a Bíblia diz, né? Honre seu pai e a sua mãe, obedeça o seu pai e a sua mãe. O que seria honra nesse caso? O que eu vejo hoje em dia, Cid, é que toda vez que a opinião do pai e da mãe está indo contra o desejo do próprio filho, ele resolve um jeito de questionar. Se rebela com os pais. Eu vou questionar, peraí, não é assim, querido, eu quero te falar um negócio. Escuta o que eu vou falar. Obediência não é concordar. Algumas vezes na sua vida você vai fazer algo contra a sua vontade em relação à obediência de alguém. Porque se você for concordar com tudo, eu quero te falar, você não está obedecendo, você está concordando. E isso é um perigo muito grande, porque algumas vezes até o nosso próprio Deus pede de nós que nós façamos coisas que nós não queremos fazer, como Abraão de sacrificar o seu próprio filho. Mas obediência não pressupõe você concordar nem gostar. Obediência pressupõe confiança e honra. E eu espero que você aplique isso na sua vida, porque isso deve ser um grande remédio para você tratar essa questão da amizade na sua vida. E tem uma coisa interessante também que está relacionado àquele dito popular que fala assim: nós nos comportamos de acordo com aquilo que pensamos. Isso nem sempre significa que é a verdade, mas a gente percebe que o crente, ele precisa ter um diferencial, e ele tem esse diferencial. Esse diferencial é ele preservar a sua vida, porque ele é uma nova, insisto nessa tecla, é uma nova criatura. É muito melhor você perder todas as suas amizades, mas não perder a amizade com Deus, a comunhão com Deus, a comunhão com a igreja, porque é lá que a sua alma vai ser tratada. É naquele momento, porque a gente percebe, a missionária fez uma colocação muito interessante com relação à questão de Davi, né, Jonatas e tal, aquele cuidado que um tinha com o outro, mas havia uma interpretação adequada. A influência, ela sempre vai acontecer. Cabe, repito, filtrar aquilo que nós vamos nos comportar. É isso que faz diferencial na nossa vida. Eu vejo que quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, não fica nenhuma dúvida quanto a isso, que a gente estamos em acordo aqui. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Muita gente usa esse texto aqui somente para ministrar sobre relacionamento conjugal. Mas aqui Paulo está falando sobre qualquer tipo de sociedade com o infiel. Correto. Entende? E detalhe, ninguém aqui está dizendo que um crente não pode conversar com o não crente, não pode falar com ele. O que a Bíblia, até a Bíblia vai referendar aqui, é que nós não podemos nos prender numa sociedade com ele, porque nós vamos ter comunhão, nós vamos ter que compartilhar com ele, nós vamos ter que falar a linguagem dele, vamos ter que ir nos ambientes que ele vai, nós vamos ter que pensar como eles pensam. Então Paulo entende pelo Espírito de Deus que esse tipo de comunhão, ele é prejudicial e ameaçador à nossa fé. Nós vamos ter problemas. Então, o segredo é: não esteja preso a esse tipo de relacionamento, porque nós vamos ter problema. Então, eu quero enfatizar algo aqui que eu já disse, quero só repetir.
todo estreitamento de relacionamento com o não crente deve ser no aspecto espiritual para influenciar esta pessoa. Agora, vale a pena dizer, a pessoa que vai influenciar, ela tem que ter realmente maturidade para fazê-lo. Porque tem gente que diz assim, não, eu me conheço, eu posso ir lá, eu sei o que eu estou dizendo, sabe nada. E vou dizer aqui um adágio popular, que a gente costuma dizer, a gente ouve, até um pouco rude, mas é a grande verdade. Quem com porco se mistura, farelo come. Entende? Ele começa a concordar, é mais ou menos. Daqui a passarinho, pouco passarinho assim, que acompanha daqui morcego, a pouco acorda ele de está cabeça pra fazendo, baixo. e tal, daqui a pouco ele está sendo pior do que o infiel. Então, antes que aconteça, sai fora, meu irmão, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer uma coisa interessante, Efésios 2, verso 3. Ele diz assim, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então vem de encontro com aquilo que o pastor acabou de falar, e é uma verdade. Ora, eu não posso ficar fazendo vontade daquilo que eu penso, porque o homem literalmente é mais carnal do que espiritual. Essa história da pessoa dizer assim, eu sou mais espiritual do que carnal, não é verdade. Nós temos uma carnalidade em função de estarmos num corpo humano. E é evidente tendencioso. Então, por isso que requer uma postura de cada crente, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está próximo, o tempo todo, lendo a palavra, orando, buscando, jejuando, usando as ferramentas da caixa de ferramenta de Deus, a fim de que ele possa se manter vivo, porque nós estamos sobrevivendo um mundo difícil, que o mundo jaz no maligno. Então, à medida em que as pessoas do meu ciclo de amizade, tanto dentro ou fora da igreja, eu preciso manter uma posição. Não é somente a posição do Salmo 1º, mas é a posição bíblica o tempo todo em conversar com quem quer que seja, ter comunhão com quem quer que seja, mas filtrando tudo e nunca, jamais se apartando daquele que nos deu a sua vida por nós. E retendo o que é bom. Eu vou entrar agora no destaque do pastor P7, mas tem algumas considerações dos ouvintes que dizem o seguinte aqui, ó. Com certeza sim, a amizade pode influenciar. A amizade pode acabar não somente com a vida espiritual, mas também com a vida inteira, o casamento, a amizade com outra pessoa, etc. E sem dúvida disso, diz o nosso ouvinte. E diz que se a pessoa estiver verdadeiramente firmada em Deus, não, a amizade não vai influenciar. Mas essa é a questão, né? Quando está. Outro ouvinte seguinte, sim, quando os fundamentos espirituais não estão realmente firmados. Outro ouvinte seguinte, as amizades, se elas são mais presentes do que a família, talvez influencie. A minha filha tem 17 anos e a todo momento eu lembro a ela que eu já tive a idade dela e reconheço as artimanhas do inimigo. Eu falo com ela, quer viver bem e bastante, pondere o que os pais falam, amem seus filhos, deem-lhe atenção, com certeza as amizades não vão influenciar tanto. Diz o ouvinte, e se ela tivesse ganhado essas pessoas para Jesus, a mãe dela não estaria proibindo, não. É um bom aviso, né? Olha, eu tenho vários amigos de várias religiões e eles não me influenciam em nada na minha vida espiritual. Essas pessoas que falam, que influenciam, é porque já querem ir mesmo. Tem que colocar a culpa em alguém e a pessoa tem que ter mesmo a personalidade e a opinião de ninguém influencia ninguém a nada, diz o nosso ouvinte aqui. Diz aqui ainda, ó. Meu irmão tem desonrado o casamento dele por causa de más companhias dentro da igreja, diz o nosso irmão. Conheço pessoas que por causa da influência de amizade já saíram da igreja e deixaram para trás uma vida inteira de ministério. Destaque do pastor P7. Um amigo pode destruir a vida espiritual do outro ou, como diz o nosso ouvinte aqui, a opinião dos outros não influencia a minha vida porque cada um tem que ter sua personalidade. Personalidade tem a ver com essa coisa de influência, não? Não? Talvez... Não sei. Em alguns casos, sim. Em alguns casos, não. Talvez sim. Na verdade é o seguinte. Acho que influência é uma questão de momento, circunstância, não só personalidade. Eu fico com a palavra de Deus mais uma vez, eu repito e friso muito isso, Cid. Eu acho que esse pensamento do eu não sou influenciado é muito perigoso. Porque a Bíblia diz que há uma influência. E se a Bíblia diz... Por mais que você seja o suprassumo da influência, não, porque ninguém me influencia, eu quero te dizer, eu fico com a Bíblia, meu irmão, e a Bíblia diz que há uma influência. Interessante, Cid, no Salmo 1 é um texto muito conhecido, mas tem um detalhe nesse Salmo 1, no versículo 1, que as pessoas passam despercebido, que é assim, ó. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não anda. Isso significa o quê? Segundo o conselho. Primeira parte da influência significa conselho.
O conselho tem a ver com o quê? Com teoria, com pensamento. Então a primeira influência na vida da pessoa, ela começa a pensar como um ímpio. Depois o texto avança, diz assim: nem se detém no caminho dos pecadores. Ele começa a agir como os pecadores, ou seja, a influência começa com pensamento, depois vai para a atitude e por último diz assim: nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí vai para o relacionamento. Então, a influência começa assim, de uma maneira sutil. Você começa a pensar. Escarnecendo. Você começa pensando igual o cara. Não, realmente, poxa, eu tava vendo por esse lado. Segundo, você começa a agir como? E terceiro, tem relacionamento. Querido, eu gostaria de responder esse destaque com a palavra de Paulo. A palavra de Paulo em 1 Coríntios. Preste atenção nesse texto, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo... vamos lá. Do versículo 11 em diante. Diz assim... Paulo falando, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Parece duro o que Paulo está falando, e aqui entre nós, quando um pastor chega para uma ovelha e fala assim: querido, se afasta daquele irmão, porque esse irmão vai te fazer bem. Que isso, pastor? Meu amigo, a igreja é amor, a igreja é isso, como é que pode se afastar? Eu quero te dizer, querido, que quando a Bíblia manda a gente se afastar é por dois motivos. Primeiro, é para o seu bem, para você não se influenciar, e segundo, é para que essa pessoa perceba que você se afastou dela e veja como que ela está perdendo uma boa amizade por causa das atitudes, e ela vai mudar também. Então, querido, a Bíblia ela não está errada, não é falta de amor, pelo contrário, é amor por você. Não é para proteger você da influência do cara, é para o cara entender que ele precisa se proteger da própria influência. E isso, para o cara se ver assim: eu tô perdendo bons amigos porque eu falo mal, porque eu peco, porque eu minto, porque eu faço isso. E aqui está dizendo, interessante, que nos versículos anteriores ele diz assim: isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. O que Paulo está querendo dizer é que não existe essa possibilidade da gente não ter relacionamento com pessoas do mundo. Não existe, de uma forma ou de outra. Às vezes é um primo, às vezes é um vizinho, e é através do relacionamento, caro ouvinte, que eu, Cristiano P7, acredito que nós ganhamos as pessoas. Só que, mais uma vez, eu friso, você precisa ter muito cuidado nesse relacionamento para saber se ele está te influenciando ou você está influenciando. Qual é o cuidado? Ver se você está pensando igual, ver se você está agindo igual e ver se você está gastando muito tempo nesse relacionamento. E principal, qual é o maior propósito desse relacionamento? É ganhá-lo para Jesus? É ganhar o seu amigo para Jesus? Então você está bem, meu irmão. Agora, se não tiver esse propósito nessa amizade, cuidado, você pode estar sendo influenciado. Relacionamento nos moldam, né? O sábio Salomão, ele escreveu lá em Provérbios 27, assim: como ferro com ferro se afia, é o homem, né? Assim o homem ao seu amigo. A amizade tem que trazer benefício mútuo, ainda que seja no processo de evangelização. Eu estou orando para alguém, eu tenho que alimentar a minha fé. Eu estou evangelizando alguém, eu tenho que pedir a Deus que vai me dando sinais ao caminho. Ah, mas ele não se converteu ainda, mas ele parou para me ouvir, ele refletiu. Numa outra conversa ele citou: olha, eu passei por um problema e me lembrei do que você disse. Então eu tenho que ter sinais que eu estou provocando ou fazendo essa pessoa ter mudanças, um novo formato. Como ferro com ferro se afia. Será que essa jovem não está sendo mais modificada do que está modificando para trazer preocupação à sua mãe? Será que o ferro do outro lado está mais afiado do que ela? Não, então aí, nós temos que pensar, assim você como vê que eu era do mundo, com ferro se afia, então eu tenho que estar afiado. A minha ferramenta espiritual tem que estar afiada, porque eu tenho que moldar essa pessoa e não permitir que ele me molde. Aí o Salmo primeiro responde: medita na palavra de dia e de noite. Interessante que eu tive um amigo cristão, o nome dele é Ravel. Inclusive citei ele no início do nosso debate aqui, quando estava fora do ar. O Ravel, da dupla Raíssa e Ravel, eu não era um cristão e ele começou a se relacionar comigo.
E eu me lembro das vezes que ele me levava para casa dele e ele ficava falando sobre o livro de Apocalipse, que para mim era uma novidade. E eu falava assim, cara, mas por que todo mundo não fala sobre isso? Porque todo mundo precisa saber que Jesus vai voltar. E ele me levava, eu passeava com ele durante o dia, nós íamos em alguns lugares, nós passeávamos juntos. E à noite ele me levava aonde ele ia cantar. E quanto que aquilo me influenciou? Eu aceitei Jesus por instrumentalidade do Ravel, da dupla Raíssa e Ravel. Perceba que o Ravel o trouxe, o Ravel não foi levado. Isso. O Ravel não foi a uma boate com você, ele te levou à igreja. E eu gosto da ideia do não crente, quando a gente fala... do crente se aproximando do não crente, porque foi através desse relacionamento que eu me converti. Então, se cada cristão agora pensar assim, não vou ter relacionamento com ninguém, aí não tem jeito. Eu tenho um amigo candomblessista de faculdade, eu o convidei para vir assistir uma ministração nossa. Mas ele nunca se sentiu à vontade para me convidar a ir ao ritual religioso dele. Só. Então a gente tem que perceber o quanto a gente consegue moldar sem se deixar moldar. Verdade. A luz resplandece nas trevas. O que a gente pensa é o seguinte, o relacionamento é uma via de mão dupla. Isso. Não adianta a pessoa achar. Tem pessoas que só venha nós, vosso reino nada. Então, relacionamento se dá assim. Uma cumplicidade entre interesses, porque há interesses, sejam de bons ou até não muito bons, cabe a pessoa interpretar aquilo que está sendo dito. Por isso que quando a gente observa o relacionamento, o suprassumo do relacionamento de Jesus com os discípulos, sabia que eles eram diferentes um do outro. Todos tinham problemas emocionais, todos pensavam diferente. Ou seja, igual a gente hoje. Chega pra cá, vem cá, deixa eu te mudar, deixa eu te ajudar, deixa eu te fortalecer. Vem aqui, Pedro não é assim, guarda essa espada. Judas, não é bem por aí e tal. E ele ia falando, moldando cada um. O crente, ele tem que ter a ação do Espírito Santo, pedindo a Deus que o ajude a entender para ser. Infelizmente hoje vivemos um modismo do ter. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo outro. Eu até estava falando em off aqui o seguinte: se em Êxodo 3, quando Moisés subiu o Horebe e ele disse assim, Senhor, eu preciso saber qual é o seu nome para que eu possa dizer ao povo lá que me enviou. Ele disse assim, se a pessoa se Deus dissesse, eu sou o grande, eu tenho, mas ele não sou o grande, eu tenho, eu sou o grande, eu sou. Então você precisa ser para que você possa ter algo, ser primeiro. Então tenho certeza que você, como ainda coloca na sua carta o seguinte, querida, você diz assim, sou dedicada, continue sendo dedicada, porque a resposta de Deus para a tua vida é essa, eu vou te dar vitória. As pessoas estão querendo, pastor, me perdoe, falar muito, e como disse o pastor, ser pouco. Não é, pastor César? Como que Eliseu ganhou a Sunamita e o seu marido? Só pela sua caminhada. E o pastor acabou de ler, eu não preciso me deter no caminho dos pecadores. Alguém me cercou na minha faculdade, como eu havia dito aqui, esse amigo de uma outra religião, e disse assim, eu só quero que você me leve um dia nesse lugar que te faz chegar aqui segunda-feira rouca, mas cheia de alegria. Eu gostaria de rapidinho, sem sair fora do foco, claro que não estamos dentro do assunto, mas visualizar a história por um outro ângulo nesse finalzinho. Então, por exemplo, me direcionar aqui, talvez, não sei se a mãe dessa jovem está nos ouvindo, ou tantas outras mães na mesma situação, e que há tanta preocupação com relação a esse tipo de situação, com um filho, uma filha. Minha irmã, meu irmão, talvez seja um pai que esteja me ouvindo, esteja vivendo uma situação semelhante a essa. Ore mais a Deus sobre o teu filho, peça a Deus sabedoria para falar com ele, para conversar, porque nós não sabemos também qual é o teor, como que essa mãe está falando com a sua filha. O peso da palavra, pode ser o jeito que ela está falando, tá revoltando. Então, olha só, o que eu digo para ela? Peça a Deus sabedoria. Talvez ela não esteja errada no que fala, talvez. Mas como fala. Então, mãe, peça a Deus sabedoria para aconselhar a tua filha no temor do Senhor. Ore a Deus sobre isso. O Espírito Santo vai fazer a obra. Amém. Filha, que me ouve, esteja ouvindo talvez o conselho da sua mãe, e esteja talvez inquieta, não esteja aceitando, ela é a sua mãe. Ela já caminhou mais do que você. Ela está olhando o que você não consegue ainda enxergar. Vale a pena você ouvir o que os teus pais estão te dizendo. Preste atenção para que amanhã você não venha dizer, bem que mamãe me falou, bem que papai me disse. Chega esse negócio, hein? Eu quero só falar rapidinho aqui. E já eu entro no destaque do pastor César. Como mãe, eu quero só dar um conselho às mães, uma estratégia. Não se faça também inimiga dessas moças
porque você pode perder a sua filha. Eu já presenciei situações como essa. Qual foi a estratégia que Deus deu à mãe dessa moça que eu disse antes aqui? A estratégia foi, ela decidiu pagar o preço, trouxe essas jovens para casa e se tornou amiga de todas elas. E hoje elas estão servindo a Deus. Quando você perceber que o nível de envolvimento da sua filha está muito grande, não arrisque perder a sua filha para morar sozinha, para morar com um amigo. Tente trazer essas amigas para dentro ou para perto de você, para que você, como mãe, consiga de repente resgatar não só a sua filha, mas todas as demais. Não afugenta, não expulsa, porque ela pode preferir as amizades. Então, mãe, se a sua filha já está num nível de envolvimento e influência perigoso, entre você à frente dessa batalha, se aproxima, vai nos programas junto, sai junto, tenta trazer para você essas amigas a fim de resgatar a sua filha e quem sabe também as outras. Amém. Meu caro pastor César escolheu destaque o quanto é decisão nossa e o quanto é influência. Tem uma diferença fina nisso aqui ou é grossa demais para não dar tempo? Não tem como a pessoa se confundir nisso. Eu acho que é fina e grossa ao mesmo tempo. É mesmo? Mas há um provérbio bíblico que diz assim, em Provérbios 1:23: convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Quando Salomão escreveu isso no seu auge, tem tudo a ver com esse destaque aqui. Por quê? Porque primeiro que é tão bom quando nós somos repreendidos por Deus. É tão bom quando nós damos um freio no nosso ter para e não passamos ser a condenados com o enxergar mundo. o ser. Perfeito. Passamos a enxergar o ser. Olha só, eis que derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Eu deixo esse texto para você, querida. Por quê? Porque esse texto você divide em 3 fases. Primeiro, a fase da repreensão, segunda, a fase do derramar e terceira, a fase de conhecer. Se você conseguir que Deus chame a tua atenção para que você continue sendo dedicada a fazer o que você está fazendo, porque é uma linha tênue muito grande com relação a isso. Até que ponto a decisão é minha? Claro, eu tenho decisões que eu tomo, não é por influência. É decisão que eu interpretei e tomei, mesmo que seja errado. Mas boa parte das decisões que nós tomamos são decisões por influência. Influência da mídia, o que você vai vestir, o que não vai vestir. Então eu vejo que existem pessoas que nos influenciam de forma correta, e eu até coloco a sua mãe no meio, porque eu creio que a senhora, sua mãe, é uma bênção, com certeza, quer o melhor para você, então você deve ouvi-la, né? Isso é muito importante, mas acima de tudo, você tem que entender que há decisões que não adianta, você vai tomar, mesmo que seja errada lá na frente, mas se você entender Provérbios 1:23, o segredo está aí. Medite em Provérbios 1:23, eu tenho certeza que as suas decisões serão melhores. Agora, findando o seguinte, quando há influência da nossa decisão, aí é que se acende o semáforo com sinal vermelho. Cuidado. Quando você tomar uma decisão por influência, seja em que área for, porque a nossa vida toda é cheio de influências, boas e ruins. Você deve filtrar, repito mais uma vez, e você buscar o Senhor o tempo todo. Esse texto de Provérbios 1:23 vai dizer para você que o Senhor vai derramar sobre você o Espírito Santo, e sua mãe com certeza vai se agradar, e você vai continuar fazendo a obra do Senhor. Como foi falado no negócio do semáforo aí, presta atenção, quando chegar o amarelo, desacelera. Eu acredito vermelho, que o vai sinal bater desse semáforo é que a Bíblia diz que o escarnecedor não aceita repreensão. Se você está com esse amigo sempre, ele não aceita ser corrigido, já é um sinal que de repente você tem que dar um tempo, deixar que o seu testemunho o atraia e não se envolver tanto. Não tem jeito, né? É essa mesma se repetindo essa ideia de que todo mundo já está cansado de saber que amizades negativas influenciam negativamente, que pessoas podem destruir sua vida espiritual, que é importante honrar pai e mãe, que a Bíblia fala sobre você influenciar espiritualmente a vida da pessoa, que o teu compromisso como cristão é ganhá-la para Jesus, mas isso não acontece na prática. Muita gente deixa se influenciar e parece... Paga para ver, né? Porque existe um erro no popular, no discurso popular, quando uma pessoa grita, ela é chamada de ignorante. Mas ignorante não é aquele que grita. Ignorante é aquele que resiste ao conhecimento.
Então, talvez você que está ouvindo o nosso debate e tem essas amizades, já percebeu, o Espírito Santo já falou com você e você continua com essa amizade, mesmo vendo o seu pai e a sua mãe com falta de paz no coração, porque isso é inconcebível para mim, é um filho que foi amamentado, foi vacinado, foi alimentado, foi educado, foi amado a vida toda, e o pai começa a não ter paz em relação a um relacionamento. Pelo amor de Deus, como tem isso, gente? Por que esse adolescente, esse jovem, não honra o pai falando assim, eu vou abrir mão para que meu pai tenha paz? Será que não vale a pena honrar o pai e deixar ele em paz, ou a mãe? Então, na prática, Cid, sabe o que eu vejo? Eu vejo que as pessoas se colocam muito como ignorantes. Elas sabem o que é certo, mas elas não fazem. Elas não praticam. Sansão pagou para ver que venceria. E os pais avisaram. Pelo amor de Deus, aquele discurso. Aminon pagou com a vida. Saul pagou para ver, né? Foi fazer aquilo que Deus mandou para que ele não fizesse, ele acabou fazendo. Gente, lamentavelmente o tempo já foi, mas tem três recadinhos que eu tenho que ler aqui, gente, que é muito interessante aqui, ó. Diz o ouvinte assim, para resgatar alguém de um afogamento não é preciso apenas boa intenção. É preciso também ser um excelente nadador. Ou os dois se afundam, os dois afogam. E o camarada tem que estar já sem força. Porque senão ele vai puxar o outro para baixo. Ele tem que decidir ser salvo. Outros dois dizem o seguinte, olha, paz, gente, eu fui vítima de uma amizade que diziam ser irmãos em Cristo. Por causa de uma família, meu casamento de 15 anos foi destruído. Hoje me encontro morando em outra cidade com 2 filhas, sofrendo e pedindo a Deus a restauração da minha família. Você está vendo a interpretação errônea? Outra coisa, por favor, Cid, não fale meu nome, não se preocupe, benção. Eu tenho muitos amigos que são ouvintes e sabem da minha história. A amizade pode ser destruída sim. Eu fui vítima de uma amizade que entrou na minha casa, destruiu o meu casamento, desestruturou toda a minha vida espiritual e também dos meus filhos, pois ela levou o meu marido. E de igual modo, eu também não quis ouvir a minha mãe, que me alertou falando assim, essa moça não é sua amiga, preste atenção. Sabe o que eu fiz? Eu briguei com a minha mãe. Temos que ser prudentes e prestar atenção nas pessoas ao nosso redor. Beijos a todos. Os números não mentem. Não. Contra fatos não tem argumentos. Gente, é o seguinte, preciso ouvir a voz dela novamente falando sobre a nossa pesquisa. Vamos lá. Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos, O Retorno. Adoro falar isso. Filme, né? Ele gosta. Filme de terror. Você acredita aí que uma amizade pode destruir a vida espiritual de alguém? Por telefone aumentou, 78% dos nossos ouvintes acreditam que sim. No site diminuiu mais pouco, 1%, 89% deles também acreditam que sim. Cid, vamos aqui rapidinho para a palavra-chave. Sabe que tá sorteando kits escolares todos os dias. E amanhã, sexta-feira, vai sortear aquele vale de R$500 em material escolar. Isso é Ou bom, seja, hein? quinhentinho de economia. Nesse período, quinhentinho da sua economia. Caiu olha do aí. céu. Então vamos lá. O primeiro versículo da palavra-chave de hoje está em Evangelho de João, capítulo 6, versículo 4. João 6, 4, na versão Almeida, corrigida e revisada. Atenção aí. Corrigida e revisada. Quase não tem, mas joga lá na internet que você vai conseguir e fica ligado aí que tá faltando ainda 2 dicas para você ao longo da programação. Isso aí. Fique atento aí. Muito bem, gente boa, estamos aqui no nosso debate 93. Deixa eu falar um negócio muito sério pra você, que durante a minha infância eu fui uma pessoa muito disciplinada pelos meus pais. Eu fui sim, mas nada exagerado não. Mas hoje o que me assusta, gente, não é nem isso. É que muitos pais crentes passam do limite. O pior de tudo é que justificam o exagero se escondendo atrás da Bíblia. Aí eu pergunto, qual a maneira certa para disciplinar os filhos segundo a visão bíblica? Quais os riscos de disciplinar demais e disciplinar de menos? Qual é a melhor forma? O diálogo, castigo, disciplina física. E aí? Como encontrar o equilíbrio para não virarmos pais bananas? Mas não tem.
Este e outros assuntos para amanhã, gente. Calma, é para amanhã, não é para você, não. É para amanhã. A gente já quer falar logo hoje. É para amanhã, a partir das 11 horas da manhã, mais uma edição do nosso debate 93 aqui, ó. Meu caro pastor Alessandro, obrigado pela sua presença. Que Deus o abençoe. Volte sempre, meu querido. Obrigado, Cid, pelo convite. Obrigado à rádio, enfim, a todos os nossos ouvintes que mais uma vez demonstraram aí amor, carinho, né? A palavra de Deus nos dando do seu tempo, paciência para nos ouvir. Com certeza, esperamos que tudo que foi dito aqui tenha servido para a sua edificação, em nome de Jesus. Ou no mínimo deixou alguém inquieto hoje aí, viu? Missionária Roberta, obrigado pela sua presença, benção. Deus te abençoe. Obrigado, Cid. Obrigado, amigos. Prazer de rever alguns e conhecer outros, os debatedores. E eu quero mandar aqui um beijinho, Sidney, para as meninas que foram parte desse laboratório deste tema. Eu quero mandar um abraço para a pastora Raquel Cristina, do Ministério Saranda Terra Ferida, em Nova Iguaçu, para Ana, para Thalita Mendonça, Isabela Mendonça, lá da Assembleia de Deus em Monte Oreb, Campo Grande, e para Jordana e todos os meus amigos, amigas do Face, em especial a minha família e a minha igreja. E aos filhos, ouçam seus pais. Boa, é melhor ouvir, hein? Senão o coro canta, hein? Pastor Cristiano P7, Deus abençoe, obrigado pela presença, amigo. Amém, obrigado, querido, por estar fazendo parte aqui com vocês, Marcela. Bom, quero mandar um abraço para minha gravidíssima esposa, minha rainha Esther. Obrigado, amor, por estar do meu lado. Queria mandar um abraço. Crescer e se multiplicar, né, pastor? É verdade. Tá? Multiplicação é a principal operação de Deus. É verdade. E quero também mandar um abraço para todas as células referenciais de vida, de discípulos que estão fazendo discípulos. Parabéns demais, amados. Estou tendo boas notícias. Mesmo nas férias pastorais, a igreja continua. Glória a Deus por isso, porque eles seguem a Jesus e não ao pastor. Amém. Parabéns, Deus abençoe a todos, um abraço, amo vocês demais, um abraço especial para Márcia Arantes, amo demais você, minha irmã, Deus abençoe sua vida. Amém. Pastor César, muito obrigado pela sua presença, campeão, Deus abençoe. Obrigado, meu querido Cid Gonçalves, obrigado, Marcela Bastos, nosso querido irmão Haroldo de Oliveira, todos os nossos colegas debatedores. Eu quero mandar um forte abraço ao meu amigo que está ouvindo lá em Rio das Ostras, ali pertinho, no meu querido amigo pastor Williams Alexandre, da Comunidade Cristã Manancial de Vida, e a sede em Rio das Ostras, e agora tem a sua filial em Cabo Frio, em frente ao boliche. E mandar um forte abraço à minha família, minha esposa, minha filha, e a todas as nossas queridas ovelhas em Parada Modelo Guapimirim. Deus abençoe. Terra boa demais da conta, onde meus pais moram. Por isso que aquela terra é boa, porque lá tem pastor César, tem marido Amparo e pastor Timóteo. Meus pais moram lá pertinho do pastor César. Então tá, é terra boa demais da conta. Eu queria pedir, por favor, ao meu querido pastor César, que nos leve a Deus em oração, também colocando em pedido de oração o pedido que o pastor Alessandro trouxe do senhor Alberto, não é isso? Que precisa muito de oração. E também colocando nas mãos de Deus o pastor João Roberto, do Ministério Saranda Terra Ferida, que hoje troca de idade, fazendo 99 anos e meio de vida hoje. Ia falar 100, mas tudo bem. Não, 99 e meio. Vai tá conservado, um copinho de formal todo dia de manhã, ele tá ficando bom, rapaz, tá ficando bom. Tá fazendo aniversário hoje também, misericórdia. Pastor, por favor. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua graça sobre nós nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque, ó Deus, até aqui tu tens nos ajudado, nos abençoado. Espero, ó Deus, que este debate tenha sido dirigido por ti, pelo teu Espírito, orientando esta nossa querida ouvinte para que ela tenha uma comunhão ainda maior contigo. Pai, em especial, coloca a vida do pastor, ó Deus, João Roberto, Senhor, que está aniversariando. Toma em tuas mãos o teu servo, o abençoe rico e abundantemente, ó Deus, o grupo Saranda Terra Ferida. Colocamos em tuas mãos agora a vida do Alberto, Senhor, ó Deus, toca neste coração, ó Deus, seja o que for que estiver acontecendo com ele, em nome de Jesus. Tu tens poder, Senhor, para curar, se for o caso. Ó Deus, seja o corpo, alma, espírito, mente, coração, pensamento. Deus trabalha na alma, na vida deste homem, Senhor. Com certeza confia em ti. Obrigado a Deus pela vida de todos, e em especial também a vida de nossas famílias e esta querida rádio, que a tua graça e o teu amor ser conosco. Nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.